Hoje nós vamos falar sobre o intervalo intra-jornada. É aquele intervalo para descanso ou alimentação que é concedido dentro da jornada de trabalho do empregado. O artigo 71 da CLT traz a obrigatoriedade do empregador conceder ao seu empregado que trabalhe numa jornada superior a 6 horas diárias o intervalo intra-jornada mínimo de 1 hora. A não concessão desse intervalo mínimo de 1 hora dá direito ao empregado a receber a hora suprimida, o tempo que foi suprimido, acrescido num adicional de 50%. Por exemplo, se o empregado tirou apenas 30 minutos do intervalo, ele terá direito aos outros 30 minutos que foram suprimidos do seu intervalo com um adicional de 50%. Frise. Destaca-se também que o intervalo ele não vai para o cômputo da jornada de trabalho. Importante destacar 2 pontos. Dois pontos devem ser destacados sobre o intervalo intra-jornada. Primeiro, que ele não é levado em consideração para fim de cômputo de jornada de trabalho. Segundo, dois pontos são importantes de serem destacados em relação ao intervalo intra-jornada. O primeiro é que ele não é considerado para fins de cômputo de jornada de trabalho. Se você tem uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, então o segundo ponto é que o intervalo não pode ser concedido logo no início, nem muito próximo ao final da jornada de trabalho do empregado. Isto porque o segundo ponto é que o intervalo não pode ser concedido muito no início, nem muito próximo ao final da jornada de trabalho do empregado. Não pode, por exemplo, o empregado pedir para não tirar o intervalo e sair mais cedo ao final da jornada. Isso para a justiça será considerado como intervalo não gozado. E a empresa terá que pagar o tempo suprimido, ou seja, a 1 hora não gozado. Isso para a justiça será considerado como tempo de intervalo não gozado. E a empresa terá que pagar o intervalo com adicional de 50%. E aí, curtiu essa dica? Então curte e compartilha e não esquece de nos seguir aqui. E aí, curtiu essa dica? Então curte e compartilha, mas também não esquece de seguir aqui. E aí, gostou dessas dicas? Então curte e compartilha, mas não esquece de nos seguir aqui. E aí, curtiu essa dica? Então curte e compartilha e não esquece de nos seguir para mais informações como essas.